agora a iniciativa promovida pela Associação Mateus 25, com o Departamento da Pastoral da Saúde do Patriarcado de Lisboa, o acompanhamento espiritual a doentes em fim de vida, na paróquia e no hospital. Está entre nós o Padre Fernando Sampaio, que é precisamente o responsável pelo Departamento da Pastoral da Saúde no Patriarcado de Lisboa. Boa tarde, Padre Fernando Sampaio. O que é que se pretende com este encontro, este acompanhamento de doentes em fim de vida? Dirige particularmente a voluntários, a visitadores? Como é que nasce um bocadinho a noção da necessidade de falar deste tema, não é? Bem, em primeiro lugar, isto dirige-se a voluntários, aos voluntários dos hospitais, nomeadamente ao voluntariado pastoral, que o grande representante é Mateus 25, que ajuda nas capelanias. Depois, mas também aos voluntários das paróquias, nomeadamente aos ministros da comunhão, aos visitadores doentes e a todos aqueles que, no fundo, acompanham aqueles que estão doentes nas paróquias. Em segundo lugar, esta ideia do acompanhamento espiritual de doentes em fim de vida tem a ver com tentar ajudar as pessoas a aproximarem-se destes doentes, não a fugirem deles, mas a aproximarem-se destes doentes que necessitam tanto do contacto humano na parte final da sua vida, particularmente no enfrentar a morte, e precisa de significados também, e aí também a dimensão espiritual está presente, porque é necessário que nós resgatemos o morrer do abandono, resgatemos o morrer da solidão a que muitas vezes os doentes são abandonados. Ajudemos as famílias nas paróquias ou ajudemos as famílias também nos hospitais. É necessário retirar ou morrer o doente que está morrendo, é necessário retirá-los do isolamento para que se morram humanamente no meio das pessoas, no meio da ternura, no meio do carinho. É essa a ideia que está por trás. Ainda recentemente, recordo que tivemos um referendo sobre a eutanásia, que a Igreja assumiu um papel claro nesta matéria, pelo lado da vida. De alguma forma, esta opção também reforça o preparar as pessoas, o criar nos visitadores, nos voluntários, também uma maior sensibilidade e maior capacidade de apoio a estas pessoas. Ora, exatamente. Vem um bocado a essa ideia que, no fundo, andou por aí a discutir-se, aqui atrasado, nas questões ligadas à eutanásia, e a necessidade de facto, de ajudar as pessoas a aproximarem-se muito mais dos doentes neste período da fase final da vida, valorizando exatamente o morrer. Sou eu que morro, é outra pessoa que morre, cada um de nós morre a sua própria morte, não é? Mas nós, antes de mais, vivemos até ao fim. E é necessário que esse viver até ao fim seja acompanhado, seja inserido no meio da ternura, no meio humano, no meio do contacto, para que, de facto, a pessoa sinta a sua própria morte e viva a sua própria morte até ao fim. Porque é o último dia que nós estamos cá, não é? E podemos deixar uma mensagem bonita. E depois esta dimensão espiritual nos releva de outras importâncias ligadas ao morrer, como é, por exemplo, o deixar um legado, o deixar um testemunho de capacidade de enfrentar até ao fim, o reconciliar-se às vezes com as pessoas, o receber a reconciliação de outras pessoas, o perdoar e o ser perdoado. Há muitos dinamismos que é necessário despertar e resgatar exatamente nesta parte final e, portanto, isso é um assunto que, a nosso ver, nos pareceu muito importante refletir. É preciso, digo eu, pergunto-lhe eu, nesta sociedade que habitamos, dar mais visibilidade à morte, no sentido em que ela tende a ser escondida, colocada em locais estanques, ascéticos, porque numa sociedade onde se promove apenas o belo, o jovem, é necessário reabilitar e reaprender a lidar com a morte? Eu creio que sim, creio que é necessário. Nós com medo do próprio morrer, sobretudo nesta sociedade em que nós valorizamos a juventude, o belo, o perfeito, no fundo a completude, a morte denuncia tudo isso, não é? Na morte nós verificamos que, afinal de contas, não somos eternos. Afinal de contas, não importa ser jovem ou não ser jovem, morre-se em qualquer idade. Depois, não somos perfeitos, somos vulneráveis, somos frágeis, afinal de contas.
E no morrer, a nossa fragilidade é de tal forma que nós ficamos muitas vezes dependentes dos outros. Mas isso é o viver até ao fim. Nós abandonamos e marginalizamos e silenciamos o morrer, mas isso nós estamos a destruir a pessoa que está a morrer. Não lhe damos a envolvência que ela tem direito. Não lhe damos o direito de ser pessoa até ao fim. Não lhe damos o direito de estar rodeado de pessoas, de estar rodeado do toque humano, de estar rodeado da ternura humana, de estar rodeado dos seus. Nós não lhe damos esse direito. Nós marginamos as pessoas, se calhar para um quarto de arrumos, ou para o meio de umas cortinas, ou para o abandono de uma casa, e esquecemos de facto que é uma pessoa que está ali até ao fim e que necessita de expressar, no fundo, o seu morrer, as suas necessidades, de expressar as suas emoções, de falar, se calhar, dos seus sonhos que não foram realizados ou que foram realizados. No fundo, de escrever o seu último capítulo da vida, não é? É um gesto de dignidade que cabe àqueles que se despedem deste mundo, mas de alguma forma, com este arrumar a morte ou escondê-la, também todos nós ficamos incompletos, porque depois perdemos capacidade de integrar as fragilidades que são típicas da nossa condição. Exatamente. Nós, enfim, acabamos por ter medo de nos confrontar ao espelho. A morte, no fundo, alguém que está a morrer, nos confronta com o nosso próprio espelho, sobretudo com o nosso narcisismo, não é? O nosso orgulho. Nos confronta com isso e nos torna muito mais humanos, nos torna muito mais sensível aos outros, nos aproxima muito mais, no fundo, da própria pessoa, porque eu, ao confrontar-me com a minha própria fragilidade, torna-me muito mais humanos a mim. E dá-me, no fundo, a sensação que eu tenho de cuidar o meu irmão, para ser cuidado também, não é? É um caso muito curioso. Eu podia contar uma história, a morte da minha mãe também. A minha mãe morreu e 15 dias antes, ou uns meses antes dela falecer, ela disse uma coisa muito bonita. E estas coisas muito bonitas que nós às vezes proibimos as pessoas de dizer. Diz ela assim à tanta, já posso partir. Eu digo assim, mãe, onde é que quer ir? E diz-me ela, se Nosso Senhor quiser, já me pode levar. Ou seja, ela completou a sua vida. Chegou ao momento em que disse, já posso partir deste mundo. E este testemunho que ela me deixou, um testemunho sublime. E Padre Fernando Sampaio tem e encontra gente que queira ir ao encontro daqueles que se preparam para deixar este mundo, que vivem os seus últimos momentos. Este curso dirige-se a visitadores, a voluntários. Há hoje pessoas que, não sendo obrigadas, optam por assumir uma missão de ir ao encontro destas pessoas. Sim, há pessoas que estão disponíveis para ir. Há pessoas que, de facto, e querem fazer esse caminho. Mas, ao mesmo tempo, não se pode ir de qualquer maneira. É necessário ajudar as pessoas a saber estar junto a estas pessoas que partem, que vivem o seu último momento da vida. E por isso é necessário ajudá-las a refletir, ajudá-las a saber que atitudes devem ter. Por isso, o curso que vamos fazer, em primeiro lugar, ajuda-nos a refletir sobre aspectos éticos. Em segundo lugar, leva-nos a refletir sobre aspectos da relação humana e de comunicação. Porque muitas vezes, como é possível para mim, eu muitas vezes acho inútil estar, ou posso achar inútil estar à beira de um doente que está em silêncio, ou que está em coma. Mas ele estar em coma não significa que não esteja a ouvir, que não esteja ainda ligado ao mundo. Pelo contrário, está e ouvem. E há coisas muito bonitas, às vezes, de testemunhas de pessoas a morrer neste aspecto em que nós ficamos surpreendidos. Portanto, o segundo aspecto, o segundo tema, como eu disse, tem a ver com a relação humana e com a comunicação. É necessário saber acompanhar o silêncio. Sobretudo, é necessário também saber acompanhar as pessoas com a oração, com a espiritualidade, para dar sentido e as pessoas ajudar a pessoa a dar sentido, a dar bons sentimentos àquele que parte. Muito bem. Realidades que vão estar presentes e inspirar, enquadrar a reflexão deste curso. O Padre Fernando Sampaio, muito obrigado por nos ter revelado aqui não apenas o que vai acontecer nesta iniciativa, mas uma realidade que é mais vasta e que não podemos escamotear, ignorar. Faz parte da nossa condição. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado.